Bem-vindos e bem-vindas, amantes de biologia! Estamos no nosso 16º episódio do Baseado em Evidências, o podcast de divulgação científica da Universidade de Brasília, que faz parte do projeto de extensão BioUNB. Meu nome é Júlia Cury, sou estudante de Ciências Biológicas e, junto com a Andresa, que também faz parte do projeto, temos o prazer de conduzir essa entrevista. Hoje, temos a honra de receber como convidados diretamente do Rio Grande do Sul, primeiramente, Matheus Sampaio, engenheiro hídrico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrando em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas, IPH. Sua área principal de pesquisa está relacionada à modelagem e previsão hidrológica de bacias hidrográficas, principalmente no entendimento dos fenômenos que envolvem eventos de extrema cheia. Nosso convidado tem dedicado sua carreira a entender os fenômenos que envolvem esses eventos e tem trabalhado assiduamente para encontrar soluções que possam mitigar esses efeitos. Para enriquecer ainda mais nossa conversa, temos conosco Matheus Raguzzi, biólogo e doutorando em Ecologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sua área principal envolve o estudo das interações de polinização, mas também dedica grandes esforços a pesquisas e trabalhos vinculados a manejo, conservação e políticas públicas ambientais no Rio Grande do Sul, principalmente relacionados ao bioma Pampa. Recentemente, o Rio Grande do Sul enfrentou enchentes devastadoras que afetaram milhares de pessoas em todo o estado. Hoje, vamos explorar esses eventos, entender os desafios que os cientistas enfrentam para produzir conhecimento depois de tantas coisas que aconteceram por lá. Sejam muito bem-vindos, Matheus Sampaio e Matheus Raguzzi. É um prazer tê-los aqui conosco. Antes de começar, queria só esclarecer que esse episódio foi gravado em setembro de 2024. Vamos lá! Começando com o Matheus Sampaio. Primeiramente, a gente queria te perguntar: você poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória e como você chegou à área de hidrologia? Quais são os principais focos do seu trabalho atual? Eu comecei a estudar sobre hidrologia, quando eu entrei na universidade, aqui na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente tem o curso de Engenharia Hídrica. Propõe, então, estudar o comportamento da água em diversos meios, E a hidrologia é uma delas, o ciclo da água em geral. E aí, durante a minha carreira, digamos assim, a minha carreira de estudante, eu me deparei com alguns desafios nessa área e me interessei bastante, principalmente porque são coisas que a gente vê no dia a dia, inundações, problemas de drenagem, enfim, essa questão toda, assim, eu comecei a reparar mais no meu dia a dia e aí me interessei muito por essa área. Então foi aí que eu dei o meu primeiro passo na hidrologia, digamos assim, através do curso de Engenharia Hídrica, as cadeiras iniciais ali e tal, mas pela graduação. Bom, agora a gente gostaria de fazer as mesmas perguntas para o Matheus Raguzzi. Entender um pouquinho de como que você chegou, como você escolheu essa área tão encantadora, que é a biologia. Bom, a biologia eu acho que é uma daquelas áreas que, pelo menos para muita gente, vem muito de uma paixão, assim, Eu, desde que eu me lembro de pensar em o que fazer, na vida, eu já queria fazer biologia, assim, desde criança. Realmente era aquela área que eu ia me dar bem atuando, E aí, principalmente quando eu cheguei nas disciplinas de ecologia, que é onde eu atuo agora, Aí, claro, descobrindo essa paixão, essa aptidão, não sei como chamar, os caminhos nem sempre são lineares. Eu sempre quis trabalhar com polinização, com ecologia de interações, que é o que eu faço agora, mas no início, assim, eu não tive muita oportunidade de trabalhar com isso, Trabalhei com ecologia vegetal, entre outras coisas, assim. Mas aí, na pós-graduação, no mestrado, eu comecei a conseguir direcionar a minha atuação para trabalhar com polinização. Trabalhei com redes de interação de polinização do butiazeiro, Butiodorata, uma palmeira, que essa espécie é típica aqui do Rio Grande do Sul. Tem outras espécies que ocorrem também aí no Sudeste e Centro-Oeste, enfim, várias outras regiões aqui da América, enfim. E aí, no doutorado, eu consegui me encaminhar, então, para continuar trabalhando com polinização numa escala um pouco mais ampla, que vai ser, enfim, escrevendo sistemas de polinização, principalmente redes de interações no bioma Pampa, que é o tipo de ecossistema, assim, que eu tenho me dedicado mais nos últimos anos. Então, é mais ou menos isso, a trajetória resumida. Achei curioso você comentar do butiá, porque o Encontro Nacional de Estudantes de Biologia do ano passado foi no Sul. Uhum. Eu não conhecia o butiá. E aí falaram bastante, assim, enfim, foi super legal. Foi em Santa Catarina, Foi. Eu conheci um pessoal aí da UNB que foi e comentou sobre os butiazeiros também. Sim.
É uma planta muito querida nossa, assim. É o butiazeiro e a araucária. São as plantas que é a paixão do gaúcho, né? Eu conheci também a erva baleeira, alguma coisa Erva assim. baleeira, assim, é muito Eu não típica do conheço, né? Pampa. É uma punk, né? Deliciosa, um tempero delicioso. Ah, legal, bacana. Bom, continuando aqui então, voltando novamente às perguntas para o Matheus Sampaio, a gente sabe muito bem que essas questões que aconteceram no Sul, elas não foram tão bem transmitidas, né? A gente sabe que foi muito grande. E aí eu queria perguntar, como que você avalia a comunicação científica e especialmente sobre essas questões hídricas? Se chega ao público geral, na sua opinião? Esse é um ponto bem interessante, assim, porque antigamente, quando perguntavam o que tu faz? Engenharia hídrica. Ninguém sabia o que era, né? 90% das pessoas não sabiam o que era. Então, isso já tem uma ligação com essa pergunta, né? Porque eu acredito que essas questões relacionadas à hidrologia, às ciências da terra, né? As ciências naturais no geral, assim, elas são muito negligenciadas, né? No quesito comunicação, né? Eu entendo, assim, que a gente, pelo menos no meu ponto de vista, aqui no Sul, assim, a gente dá um peso muito maior para profissões como medicina, médicos, né, advogados, o próprio engenheiro, assim, muitas vezes eu acho que ele é superestimado, assim, né, e essas outras disciplinas, né, que são disciplinas muito importantes para tudo, no geral, elas não são tão famosas, né. Então, eu acredito que a gente esteja rompendo um pouco essa barreira agora, né. A gente, ali, uns anos atrás, a ciência foi muito questionada, muito negligenciada, né? Agora eu acho que a gente está num avanço um pouco melhor, né? A gente já está, a gente consegue, acho que a gente está progredindo, né? E a questão aqui do Sul, eu entendo que também, assim, eu acho que a profissão hidrólogo ficou na boca do povo, né? Muitas pessoas nem imaginavam que era, que tal, e agora muita gente sabe, né? Por conta do que aconteceu. Na minha área especificamente, né, a área de recursos hídricos, a profissão meteorologista, ela é muito mais conhecida. E tudo relacionado à água era perguntado para o meteorologista. Só que a meteorologia ela não tem tantas interfaces assim, por exemplo, na questão de inundações, né? O meteorologista ele entende mais das questões atmosféricas, né? E que são muito maiores, assim, são processos muito complexos também e tal. Então, é uma profissão específica também, né? Eu acredito que a gente está progredindo, infelizmente por conta de uma catástrofe, né? Um evento que, enfim, foi sem precedentes aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu entendo que essa questão da comunicação com a ciência vai melhorar, né? Eu tenho fé que vai melhorar aí nos próximos anos, a gente vai ter um progresso para esse lado, assim. Bom, queria talvez que você falasse um pouquinho mais, era sobre essa questão de chegar ao público geral essas questões hídricas. E aí, em relação, acho que ao acesso à população geral sobre essas informações. Um pouco nesse sentido também. Entendo. Falando um pouco do histórico, pelo menos aqui no Sul, tá? Assim, eu acho que nos últimos 10, 20 anos aí não tiveram cheias, quer dizer, até a última década, né? Desde lá de 1941, não tiveram muitas cheias. Então, isso acaba gerando um esquecimento por parte da população para esse tipo de perigo, né? Para esse tipo de estudo, esse tipo de entendimento das situações. Na última década, especificamente, a gente teve vários recordes, né, de cheias nos rios, em vários locais, assim, inclusive aqui em Porto Alegre, né, antes da cheia desse ano, a gente teve vários recordes. De 2023, por exemplo, a gente teve 2 cheias, uma em setembro e outra em novembro. E o geral, na maioria dos rios, assim, a gente tem uma cheia por ano, né? Às vezes ela é muito grande, às vezes ela é muito pequena, às vezes ela nem é considerada uma cheia, né? O rio naturalmente enche, esvazia, mas às vezes ele extrapola a calha principal e aí afeta as pessoas se lembram, olha, o rio tá ali e ele pode chegar aqui na minha casa. Na última década, a gente vem observando que teve um aumento na frequência dessas cheias, né? E que nem eu comentei, no passado a gente teve 2 no mesmo ano, isso criou um alerta gigantesco na cabeça das pessoas. Quando chegou essa cheia de agora, eu acho que e a gente divulgando coisas, as pessoas perguntando, né, o que está acontecendo, porque antes não era preciso perguntar porque não acontecia nada, né? Então eu acho que o problema aparecendo, os especialistas têm que aparecer e aí naturalmente as pessoas conhecem o especialista, né? Que é mais ou menos por aí. Queria fazer um adendo, que isso que o Matheus está falando, né, dos pesquisadores aparecerem, eu vivi como um consumidor, digamos assim,
porque o Matheus, claro, todo o grupo de pesquisa dele, lá do IPH e tal, mas o Matheus era um dos cabeças, né, dos modelos. Ele foi meio que o nosso Átila Yamarino durante a pandemia, ele foi para nós durante a cheia, né? Porque eles emitiam, uma época acho que foi diariamente, né, Matheus? Boletins diários do comportamento das cheias, né, na região metropolitana e tal. Aí era sempre ali por volta do meio-dia que eles largavam, a gente já ficava esperando, né, pra, enfim, né, saber o que esperar. Bom, vai dar para alguém começar a voltar para casa, ainda não vai e tal. Então foi um serviço, assim, que eles prestaram, realmente muito importante, né, a gente recebia por WhatsApp, já compartilhava com todo mundo. Um outro trauma coletivo, assim, né, então essa prestação de informações que foi feita foi muito importante, assim. Perfeito. Agora, voltando um pouquinho para o Matheus Raguzzi, eu queria que você trouxesse a sua visão, não só enquanto profissional da biologia, mas também a sua vivência pessoal da tragédia que aconteceu. E se para você, como já existiam enchentes, talvez a população naturalizou, digamos assim, as chuvas excessivas, talvez eles não tivessem a dimensão de como as chuvas que aconteceram em maio poderiam realmente ser diferentes, poderia trazer um cenário completamente diferente do que eles experimentaram, por exemplo, no final de 2023? Sim, aqui no Rio Grande do Sul não tem ninguém que possa dizer que não foi atingido de uma forma ou de outras. Grande maioria dos municípios, no mínimo, a pessoa ficou sem abastecimento de água e luz por dias, ficou com abastecimento de mercadorias, no geral, prejudicado, né? Fora a grande massa de população atingida diretamente, né? A maioria desses locais atingidos, existe um histórico de cheias, né? Ali a região metropolitana de Porto Alegre, tem as ilhas, né, do delta do Rio Jacuí, que periodicamente passam por cheias, às vezes passa anos sem acontecer, mas acontece, né, alguma cheia com alguma frequência. Teve essas duas cheias há pouco tempo, foram um aviso sério, mas que parece que não foi suficiente, né, para o pessoal tomar a dimensão, porque realmente foi uma coisa assim que ninguém esperava, né. Quando aconteceu mesmo, foi aquele choque assim de parecer impossível, né, acontecendo. Também muitas dessas populações são muito vulnerabilizadas já, né, então muitas vezes não tem muitas alternativas ou não vê muitas alternativas, né. A gente vê uma mobilização forte por parte dos governos, tanto pelo governo estadual, mas principalmente com o governo federal, né, que criou um ministério especial para lidar com a crise. E a partir disso, a gente está começando a ver movimentações para falar sobre reassentamento dessas populações. Mas são questões muito complexas, né? Lidar, assim, com a quantidade de pessoas, enfim, seus históricos, interesses. Pelo menos a população que tem condições, né, de sair dessas áreas de risco, que se conscientizem, né, daqui por diante. Tem duas coisas sobre isso que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte: aqui em Porto Alegre, a gente é a capital, tal, do estado, é uma cidade bonita, uma cidade metropolitana, né? E a gente é banhado pelo Rio Guaíba. E o Rio Guaíba tem uma orla do rio, que as pessoas vão para passar o fim de tarde, né, para correr, etc. Toda Porto Alegre é protegida por um dique. Só que muitas partes desse dique são compostos por ruas que são elevadas, e aí barra a água caso ela entre. Só que tem uma parte específica que o dique é composto por um muro, o famoso Muro da Mauá. O Muro da Mauá, ele é um paredão de 3 metros de altura, com algumas comportas que podem ser fechadas nos momentos necessários, né? Essas comportas são lacradas e elas barram a água de entrar na cidade. Ano passado ainda se discutia sobre a retirada do muro, mas a gente vem aí há muito tempo falando, não, a gente não pode tirar o muro, porque é uma proteção que está ali estática. Não tem perigo, digamos assim, de não funcionar, porque é um muro. E as pessoas queriam retirar o muro, principalmente os arquitetos, assim, né, essa questão de contato com o rio, etc., né, porque tem um cais ali. Antigamente era usado para receber mercadorias dos barcos, etc., agora tem bares ali nesses cais. Então as pessoas queriam chegar com um acesso mais fácil, e eles queriam retirar o muro. Com a cheia foi provado, né, que o muro era essencial. Foi a única parte do sistema de proteção que não falhou.
No geral, as comportas, elas precisam ser fechadas com retroescavadeiras. Enfim, acho que o DEMAI, né, que é a empresa de saneamento aqui, não fechou bem, né, não vedou bem, talvez faltou manutenção, faltou treinamento, e a água entrou para dentro da cidade pelos vãos dessas comportas. Então, a parte que falhou do sistema de proteção não foi o muro, foi as comportas, né? E também pela casa de bomba. O que acontece é que quando chove dentro da cidade, existe um sistema composto por várias bombas que jogam essa água de dentro da cidade para fora. O que aconteceu é que a água começou a entrar por dentro dessas bombas para a cidade. Teve um dia, assim, depois que passou um pouco a cheia, assim, já estava com sol, já tinha parado de chover. A gente foi no centro da cidade, de barco, e a água dentro da cidade estava maior, né, o nível da água estava maior do que fora, porque a água entrou e ela não conseguia sair. Então tiveram que retirar as comportas ali para a água conseguir sair. E a outra coisa que eu queria comentar é sobre a previsão, né? Porque eu já venho estudando formas de prever os níveis no Guaíba desde o ano passado, essa cheia, essa cheia de 2023, né? Foi um trabalho de uma disciplina da pós-graduação, que foi um teste, assim, foi meio que uma brincadeira, assim, né, da disciplina, e deu certo, com um resultado legal. Eu pensei, olha, vou investir um pouco mais nisso, ano passado. E aí, esse ano, quando a gente viu que ia começar a chover e tal, que estava chovendo já na serra, assim, ia chover mais, a gente fez uma previsão e os níveis no Guaíba deram em torno de 5 metros. Para você ter uma noção, esse cais, que é o que eu comentei ali, que é onde está o muro, ele fica na cota 3. Né? Então, seria 2 metros acima do nível da rua do centro de Porto Alegre. Então, 2 metros de água. E isso no nosso modelo, assim, a gente viu a previsão e não acreditou que isso podia acontecer. Esse eu acho que foi um dos maiores desafios, assim, pra gente, porque imagina tu te deparar com um resultado que pode pôr em risco muitas pessoas, mas também pode alarmar, fazer um alarme falso de uma coisa, e aí tu perde toda a tua credibilidade, né? Esses caras aí estão prevendo uma coisa que é impossível acontecer, e aí vai lá e não acontece. Então a gente ficou com bastante receio de divulgar no primeiro dia, né? E a gente estava assim, de boa em casa, os professores, né, me mandaram mensagem, assim, eu acho que eu tava até no cinema, tipo, aí eu cheguei em casa e comecei a rodar a previsão, e aí quando deu o resultado eu fiquei tipo, meu Deus, né, agora o que a gente vai fazer, né? Então, aí a gente falou assim, não, amanhã de manhã a gente roda de novo pra ver se, né, com calma, e aí o resultado se manteve, assim, então foi uma coisa realmente inacreditável. Assim. Difícil saber o que fazer, né? Exatamente. E aí vocês desistiram de criar um muro, pelo menos, né? Eu acho que sim, ainda existem projetos e a proposta que eu tinha visto era de colocar placas móveis. Mas, são quilômetros de muro. Imagina quilômetros de placas móveis. Levaria dias para colocar. E essa cheia aconteceu cerca de 2 dias, ela subiu aí 2 metros de altura. É de se pensar, né? Os professores ali do grupo de pesquisa, eles falam sempre, batem o martelo, que não é recomendado, né? Se o prefeito quiser fazer isso, ou enfim, o governo quiser fazer isso, ele vai ter que assinar embaixo depois, quando não funcionar, né? É mais ou menos como a gente assina, né, numa cirurgia. Olha, você tem esses riscos aqui. Se você quiser, entendeu? Escolha livre, né? Também entra muito naquilo que a gente falou antes, que às vezes a população não tem o acesso a essa informação. Ou não chega da forma como deveria, né? Talvez chegue com uma linguagem muito científica. Mas, voltando um pouquinho no que você acabou de falar, quais as soluções? Elas que começaram a ser pensadas a partir das cheias que aconteceram. E, assim, o cenário que vocês têm hoje, né? Um pouquinho depois de que as coisas aconteceram. Como é que está por aí? Olha, agora existe uma mobilização, né, para reconstrução de locais, né, para planejamento de alguns locais. Eu estou um pouco por fora, assim, das ações do governo em si. Mas semana passada eu participei de um workshop que foi organizado aí pela universidade, pela prefeitura de Porto Alegre, que contou com a participação de pesquisadores holandeses. Enfim, que lá na Holanda tem muitos problemas, né, de inundações e tal, eles são especialistas nisso. Isso foi legal, assim, eu acho que foi interessante. Eles trouxeram algumas coisas que a gente já sabia, que a gente já recomendou, né? Muitas coisas que a gente já recomenda há bastante tempo, eles reforçaram isso, e talvez aquela situação, né, vindo alguém de fora falar, as pessoas abram os olhos, mas eu não sei, assim, Matheus, tu quer comentar alguma coisa? Eu acho que
que talvez tu esteja mais por dentro, né? Isso que tu comentou, né, sobre essa consultoria holandesa, né, é um ponto bem crítico, que, bom, para vocês terem uma ideia, né, o governo estadual criou um comitê, uma comissão, digamos assim, para lidar com essa crise após a enchente, né, assim, uma comissão de, bom, o que faremos, né. E nessa comissão não foi convidado ninguém do setor ambientalista do estado, de organizações não governamentais e tal, que são muito atuantes no Rio Grande do Sul, e não foi convidado nenhum pesquisador da URGS, por exemplo, ou da Universidade Federal de Pelotas, mas, né, representantes do setor imobiliário estavam lá, né, entre vários outros. E aí teve esse outro movimento também, que foi a Prefeitura de Porto Alegre, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, contratando consultorias estrangeiras. Teve esse caso dessa holandesa, se falou em contratar uma consultoria dos Estados Unidos, quando, na verdade, o Rio Grande do Sul e o Brasil, sem sombra de dúvida, tem o capital humano, intelectual, para fazer esse serviço, sabe? Por que não firmam um termo os pesquisadores da URGS, da USP, enfim? Porque são essas pessoas que há muito tempo estão acertando sobre esses problemas de gestão, esses problemas de manutenção. Então, isso é um cenário que se impõe e que acaba nos colocando num papel de falta de esperança, assim, né? Eu e os meus colegas da área ambiental, biologia, enfim, tem contato com técnicos ambientais do estado do Rio Grande do Sul, rolou uma depressão coletiva mesmo, assim, no sentido de que há décadas a gente tem feito esse trabalho, tem conhecido essas coisas que agora vieram à tona, tem feito essas denúncias e não adiantou. Trabalho de décadas, de muitas pessoas, foi em vão, porque no momento que a população precisou, ela ficou vulnerável. E continua a desesperança nesse sentido, de que a gente não vê, enfim, as pessoas ali envolvidas nas tomadas de decisões fazendo um movimento de recorrer, né, a esse nosso conhecimento, né. Claro que isso não nos impede de continuar o trabalho, né, continuar nos colocando em espaços como esse e outros, né, de tentar se comunicar diretamente com a população e fazer o nosso trabalho valer a pena. Mas realmente nessa parte das tomadas de decisões, né, do que vai vir pela frente, a gente ainda se encontra bastante receoso, assim, do que a gente pode esperar no fim das contas, assim. Só um complemento rapidinho. Tu falou dos holandeses ali também. Eu me lembrei que nesse workshop foi engraçado uma situação que no final teve uma mesa redonda para achar soluções para alguns dos problemas. E um dos pesquisadores holandeses, uma hora levantou a mão, assim, a gente estava discutindo questões que a gente precisava colocar no documento final, que ia ser lido pelas autoridades, etc. Né? O Adri lá, que era um holandês, ele levantou a mão, assim, e aí ele perguntou, mas vocês sabem o que tem que fazer? Por que vocês não fazem? E aí a gente olhou para ele, assim, e falou, porque a gente não consegue, né? A gente não tem, não é que nem a Holanda. A Holanda é um país pequeno, né, menor que o Rio Grande do Sul, que tem um investimento de, sei lá, 60 bilhões por ano para investimento em drenagem. A gente não tem nada. Aí o professor que estava respondendo, né, um dos meus orientadores, ele falou assim, se tu multiplicar esse valor, fazer uma correlação entre área e investimento, né, daria muito mais investimento para o Rio Grande do Sul, a gente resolveria qualquer problema de drenagem, de sistema de alerta, de qualquer tipo de coisa. Mas não tem investimento. Então a impressão que eu tive é que lá na Holanda as coisas funcionam. Tecnicamente é aquilo que o Matheus falou, a gente tem o mesmo nível técnico que eles. O problema é que lá, institucionalmente, as coisas funcionam. E aqui não. Tudo que eles mostravam, a gente sabe que a gente lê muito da literatura internacional também, né? Então a gente pesquisa, faz artigos, etc. Só que, enfim, não chega nas pessoas que tomam decisões. Né? Nossa, muito legal vocês comentarem isso, porque, assim, acabou convergindo para a nossa próxima pergunta. Seria justamente nesse sentido dos enfrentamentos da gestão ambiental e urbana para mitigar esses impactos. Isso é uma questão interessante, assim, porque, claro, aquelas pessoas já mais conectadas com a pauta ambiental e tal, enfim, recebem isso, né, com ansiedade, digamos assim, e conseguem encontrar uma forma de ampliar a importância disso, né, tentar compartilhar com mais pessoas e tal.
Sem falar na problemática histórica, clássica, assim, e que eu vejo que no Rio Grande do Sul é muito forte, da dificuldade da academia, né, do conhecimento científico se comunicar com a população no geral, né. Não há dúvida que a população no geral, amplamente falando, está mais preocupada com as questões climáticas, hidrológicas, digamos assim, né, e isso abre uma porta muito importante para a questão da divulgação científica e da divulgação, assim, da importância da conservação, né, para sair daquela história, assim, de que, vamos abraçar as árvores, vamos salvar os pandas, para dizer assim, gente, a gente precisa conservar os ambientes naturais para a gente conseguir continuar vivendo, sabe? A gente tem que mostrar para todo mundo, né, para os nossos parentes, para os nossos amigos de fora da área, e quando a gente fala que tem que conservar uma floresta, que não deve transformar um campo nativo numa plantação de soja, não é assim papo de beleza da natureza, da nossa irmandade, é uma questão de sobrevivência, né, para a gente se manter nos nossos territórios. Então eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, isso está acontecendo no nível nacional e global, né? Por exemplo, agora no restante do Brasil as queimadas, não tem quem não está sofrendo com esse problema das queimadas, direto ou indiretamente. Então a gente está vivendo eventos assim, coisa de filme, né? A gente durante a enchente a gente sempre dizia isso, é coisa de filme que a gente está vivendo. É aquele filme dos cientistas sendo ignorados, né, sendo calados, aí vem as consequências, né, então eu acho que, sem dúvida, é uma virada de chave, penso eu, assim, para a população se decidir, né. A gente está vivendo um cenário um pouco distópico, assim, né, vocês vivenciaram questões aí no Sul, e aí aqui a gente estava vendo fuligem, assim, aí dentro das casas. E é um cenário que, para Brasília, é muito curioso, porque é isso, eu acho que é um grupo que se distancia muito dessas questões assim que pode, né? Sempre que pode. Sim, sim. Eu ia comentar que existiu em 2019, 2022, um colega do IPH, ele fez o doutorado dele em cima de projeções de mudanças climáticas, né? Existem alguns modelos globais aí que fazem projeções daqui a 50, 100 anos, né? De precipitação, de questões atmosféricas. E esse colega, o João, ele pegou esses resultados desses modelos meteorológicos, né, de mudanças climáticas de longo prazo, de longo horizonte de tempo, e aplicou ele num modelo hidrológico para ver o quanto que mudaria em termos de vazões e de cheias e secas aqui na América do Sul. Então, esse trabalho, um dos principais resultados dele foi exatamente que as intensidades e as magnitudes dos eventos de cheia aqui no sul iam se intensificar. Como são muitos modelos, né, várias variáveis, aí eles mudam algumas condições, são vários cenários do IPCC, a análise que ele fez era, os modelos concordam que vai aumentar, ou não concordam, ou discordam, né? Então, no Rio Grande do Sul ficava um sinal muito nítido de que todos os modelos, todos não, né, mas a maioria dos modelos concordavam e as cheias iam aumentar aqui. E aí, voltando para o ponto que a gente estava falando, né, vocês estavam comentando, esse resultado deveria ser extremamente importante para as autoridades, para os tomadores de decisão, para qualquer tipo de projeto, planejamento, sabendo que haverão mudanças, né, nos próximos anos e que a tendência é que venham eventos extremos mais tensos e com magnitudes maiores, a gente precisava ter isso como um checklist, né, o primeiro da lista, digamos assim, para tomar qualquer tipo de decisão. Então, eu acho que, além da gente, como pesquisador, entender melhor como comunicar isso para a população, acho que talvez um dos pontos seria também recomendar, olha, pessoal aí que toma decisão, leiam os artigos que a gente publica, né, tipo, leiam esse artigo aqui que está indicando tal coisa, porque parece que só a gente que lê e ninguém mais lê, né, as pessoas não leem, não se interessam por isso, né. Tá gostando desse episódio? Não se preocupa porque ainda tem mais. A gente separou essa conversa em parte 1 e parte 2. Na parte 2, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cidades esponja, soluções baseadas na natureza e também sobre modelagem hidrológica para previsões sobre disponibilidade hídrica. Aqui vai um pedacinho só para te deixar com curiosidade. A modelagem hidrológica, assim, resumindo, ela
são um conjunto de equações. A gente consegue criar cenários, se não chover por 10 anos, o que vai acontecer com os rios, né? Quais vão ser as vazões desses rios? Ou se chover mais do que a média, né? Enfim, a gente pode criar cenários para tomar decisões em cima dessa bacia, né? Por exemplo, o uso para agricultura, né? Quais são as prioridades dessa bacia caso a gente enfrente uma seca e um período de seca muito grande? A gente precisa ver quais são as regiões que vão ser mais afetadas caso isso aconteça, né? Se interessou? Então segue acompanhando para ficar por dentro. Até a próxima!